Agora estamos de volta, eu já estou aqui com ela, né, com a Carla, Giugno. Nossa, que difícil, gente. Na verdade é simples, eu que tenho dificuldade mesmo com os sobrenomes. Que ela é psicóloga, né? Primeiro eu quero que tu fale um pouquinho da tua formação, eu sei que tu se formou fora, né, do Brasil. Fala um pouquinho pra gente, Carla. Então, eu sempre fui apaixonada pelo funcionamento humano, né? Tanto fisiológico quanto psíquico. E aí eu estava nessa busca de conhecimento, como é que o corpo funciona, como que o corpo interage com as emoções e como que as emoções interagem com o corpo. Aí eu fiz um pouquinho de farmácia, aprendi química, tal, fisiologia, daí eu, não, mas não é isso ainda que eu quero. Aí eu fiz um ano de medicina, aí eu falei, tá, eu quero isso também, mas não é exatamente isso que eu quero. Aí eu fiz psicologia e realmente me encontrei. Que legal. Foi assim que eu fui indo de pinguim em pinguim até chegar lá. Isso fora do Brasil, na França? Farmácia eu fiz aqui e aí decidi morar fora. Para ter uma experiência, né, de outra cultura e de estudar também. Aí lá que eu fiz um ano de medicina e aí descobri que durante esse um ano que eu queria fazer mesmo era psicologia. Legal, parabéns. Eu acho que foi uma ótima escolha, eu acho que combina contigo. E hoje a gente convidou a Carla para vir falar um pouco sobre esse assunto aí que se torna cada dia mais comum e ao mesmo tempo a gente sabe que muitas pessoas passam por isso e não se dão conta, não aceitam, né? A gente, né, tem esse problema de a pessoa também não aceitar. Então a gente convidou a Carla para vir participar e contar um pouquinho sobre a síndrome do pânico, né? Como que acontece, da onde que vem, quais são os tratamentos recomendados, né? Queria que tu falasse um pouquinho para mim também, para quem está em casa, um pouquinho no geral, assim, a gente vai abrir depois para as perguntas das pessoas que estão acompanhando, mas eu queria que tu falasse um pouquinho do geral. O que é a síndrome do pânico? Então, a síndrome do pânico, ela é bem frequente, né, em muita gente. A gente até se espanta de repente falar e falar, ah, mas eu tenho uma amiga que tem, ó, minha prima tem, ou eu já tive, né? Muitas pessoas têm. Então, o que é? É uma sensação horrível que a gente tem, né, subitamente, do nada, que desencadeia um monte de sensação típica, né? Que é tremor, ondas de frio, de calor. A gente fica com uma sensação de sufocado, né? A respiração fica curtinha. A gente tem parestesia, que a gente fala que é um formigamento. A gente pode ter náusea, sentir a perna bamba. A gente pode ter contração muscular também, que é ter movimento de pinça, né? Os membros ficam assim girados para dentro. Então, ela tem uma série de sintomas características, né? Então, por que acontece? Na verdade, a gente não conseguiu chegar a um consenso exato se é puramente genético ou se é puramente emocional. Mas o que acontece é assim, ó, ocorre uma disfunção, tá? E uma ativação no nosso sistema nervoso central, lá no miolinho dele, que vai fazer com que a gente tenha uma reação inadequada diante a uma situação que não existe, de hiperatenção, como se a gente estivesse preparado para lutar ou para fugir, que a gente chama de ativação do sistema nervoso simpático, tá? Então, é como se de repente, do nada, a gente estivesse diante de um leão e aí o que a gente faz? Vamos encarar? Vamos fugir? Eu vou morrer, sabe? É essa sensação que o organismo sente. Então, lá dentro no nosso sisteminha nervoso, libera um monte de substâncias, né, no cérebro que através do nosso sistema nervoso, da corrente sanguínea, faz com que todo o organismo se ative e aí em cima do nosso rim tem uma glândulazinha que chama suprarrenal que vai liberar os grandes hormônios do estresse, que é a adrenalina e o cortisol. O que a adrenalina faz? A adrenalina vai deixar a gente com aquela sensação assim de euforia, com a pupila dilatada, né, pronto para responder fisicamente para tomar uma atitude, né? Então, os músculos contraem muito mais rápido e como o coração da gente é um músculo, então ele bate rápido, né? E é isso que dá aquela sensação de taquicardia, que a gente sente assim que o coração vai sair pela boca e a respiração fica ofegante, curtinha. E o cortisol vai lá e né, liberado na corrente sanguínea, ele tem toda uma reação dele lá no organismo que faz com que também aumente, né, o catabolismo celular. Daí então a gente fica ainda mais
pronto para, né, lutar ou fugir né, daquele perigo iminente que teria supostamente nos atingido, mas que não é um perigo real, né? Não tem uma situação real de perigo. E isso é interessante, assim, até esse assunto, até partilhar, né? Esse assunto é interessante para mim também, porque eu ainda faço um tratamento, né, de síndrome do pânico. Hoje, com a graça de Deus, assim, eu não tive mais nenhuma crise grave, nada assim, mas eu sei bem o que até quando falava ali do aperto no coração, do coração acelerado, a sensação é bem essa mesmo, né? Então, assim, quem passa sabe. Então, esse assunto realmente eu acho muito interessante, porque quando eu comecei a sentir esses sintomas, eu não conseguia encarar dessa forma, tipo, que era um problema e que precisava de ajuda, sabe? Eu achava que não, que era o estresse, que era a correria do trabalho na época, e a mudança... Na verdade, eu acredito que até não deixa de ser, né? Só que eu não via como uma doença, como um problema realmente de saúde, né? E aí foi meio difícil, assim, para eu aceitar. As pessoas geralmente têm essa dificuldade, porque, assim, todo mundo é mais ou menos... bem resolvido, tem seus problemas, mas quem não tem seu trabalho, né? Então a gente facilmente pensa assim, gente, isso é uma coisa física, eu tô tendo uma coisa, eu tô com um problema no coração. Ou então, eu devo estar com tumor, alguma coisa, eu tô com uma doença grave. A gente nunca pensa que pode ser estresse puramente emocional e que a gente tem aquela sensação física mesmo, né? Chega a dar dor física, dor no peito, dor no estômago. E a gente tem essa resistência, assim, realmente. É muito difícil mesmo. E aí, a partir do momento que tu encara, né, que tu acaba encarando a situação de frente, fica mais fácil tu entender, tu lidar, né? Mas, assim, uma das dúvidas que eu tinha muito, assim, que até hoje, que hoje em dia ainda tenho, apesar de, né, de um médico já ter me passado, tudo certinho, mas eu tenho. Quais os principais causas, digamos? Eu sei que, né, tu falou que não tem uma específica, né? Tem várias possíveis causas. Porque assim, o que me chama a atenção? Eu conheço várias pessoas que têm, mas assim, que tem, por exemplo, eu tenho pânico quando eu entro no avião. Eu tenho pânico quando eu acho que eu vou ser assaltada, ou quando eu passo por uma situação de risco mesmo. Mas no meu caso, por exemplo, eu tinha do nada. Que era, na verdade, pelo que o médico me explicou, era realmente pela carga de estresse que na época eu vinha vivendo. E foi bem na época que eu casei, então toda aquela mudança da vida, né? Aquela mudança de sair da casa. Isso, sai da casa dos pais, vai para uma casa nova e tudo aquilo ali. Então, o médico explicou isso para mim, eu entendi. Mas, assim, o que eu fico em dúvida é por que algumas pessoas têm casos específicos e outras não, né? Então, é aquela questão que a gente fala assim, por que vamos pegar um exemplo de um acidente, tá? O tsunami que aconteceu. Tá, acontece uma catástrofe natural, então a queda das torres, né, lá dos Estados Unidos. Eu estava lá, tu estava lá, todo mundo aqui estava lá. Por que alguns de nós vai ter transtorno do sono, outros vão ter sintoma de estresse pós-traumático, outros vão desenvolver síndrome do pânico e outros não? Essa é uma questão bem particular, não tem assim como a gente dizer, ela vai ter isso, ele vai ter aquilo, não. Mas assim, o que acontece? A partir dos anos 80, que a gente começou a estudar mais e descobrir mais detalhes sobre o que é a síndrome do pânico, a gente viu que ela está diretamente ligada com a ansiedade, com a angústia. E ela, a partir daí, foi classificada dentro dos sintomas de ansiedade, né? Então, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, fobias, né? Tudo isso que envolve ansiedade. Então, assim, pode acontecer que uma pessoa tenha assistido na infância um acidente. E ela nem lembra mais conscientemente que ela assistiu. Ela era pequenininha, realmente conscientemente apagou aquilo da memória dela. Mas fica traços mnésicos lá na memória, né, antiga dela, que de repente geram uma sensação de ansiedade e aí do nada ela um dia estava dirigindo e ouviu um barulho tal, sei lá, não sabe direito e teve a síndrome. E não tem explicação. Né? A gente fala também que assim, é muito ligado ao equilíbrio, né? O funcionamento do organismo, né, fisiológico do corpo exige uma homeostase. O funcionamento psíquico, emocional também. Então, quando alguma coisa faz com que ocorra um desequilíbrio, né, aí a gente pode
ter o aparecimento da Tu disse, por síndrome do exemplo, se a pânico. gente tiver algum problema, tá com algum problema... Conflitos internos, por exemplo, às vezes a gente é uma pessoa muito exigente, muito autocrítica, e aí até então a gente conseguia levar, porque eu não era casada, eu só ia na escola, depois eu ia na faculdade, e aí de repente eu vou me casar. E aí? Como é que eu vou ser? Tudo aquilo que eu critico, tudo aquilo que eu sonho, ou vou ser mãe pela primeira vez, ou vou, enfim, ter o meu primeiro trabalho. Tem N fatores que podem desencadear. Sim. E também uma simples fobia. Por exemplo, eu sempre tive medo de aranha, mas agora, quando eu vejo uma sombra no cantinho, já desencadeia a síndrome do pânico. Então, a gente tem vários fatores, mas a gente não pode especificar um. Sabe? Nossa, é bem difícil, é bem né? difícil de trabalhar, não é? É bem... Para vocês profissionais, assim, deve ser complicado. É assim, ó, para quem é apaixonado por isso, né, Patrícia, é apaixonante, porque o funcionamento humano, ele é uma coisa, assim, altamente complexa e surpreendente. Então, para a gente é muito gratificante descobrir o que naquela pessoa que tem aquela história de vida, que tem aquela emoção, que tem aqueles problemas, aquelas qualidades, está acontecendo, está disfuncionando, que está causando isso. E aí a gente ajuda a pessoa, então, a enfrentar, a tentar resolver aqueles conflitos emocionais, ou a causa em si, se é que tem uma causa, né? Então, a gente vai entrando por todos os cantinhos até funcionar bem. Nossa, e com muito medicamento também, né? Que é muito importante. Todos os casos são necessários o uso de medicamento ou não? Então, a maioria, a grande maioria. Porque geralmente a gente... assim, tenta fazer um casamento entre medicamento e terapia, né? Então, assim, ó, a grande maioria dos casos é difícil. Eu nunca vi até hoje acontecer que não haja tratamento medicamentoso, né? Entendi. Então, é importante. Antidepressivo, em alguns casos ansiolítico, ajuda bastante. Legal. Carla, a gente vai continuar conversando sobre esse certo. assunto, que está muito interessante. Eu sei que tem muito mais coisas para a gente falar, né? Então, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente vai continuar. Você de casa, participe com a gente. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha nas perguntas que vocês estão enviando para a gente. Vou passar para a Carla também para ela responder. Não saia daí, a gente conta com a sua companhia. With you by my side.